aproveitei mais uma vez o convite e a oportunidade que a gente recebeu hoje da casa de trabalhar um pouquinho para divulgar essa doutrina espírita, né? Eu ouvi a pergunta da jovem, ele não identifiquei quem eu estava de costas aqui, mas o Kardec fala o seguinte: a melhor religião que existe é aquela que faz mais homens e mulheres de bem. Essa é sobre a religião, é isso. Então, quanto mais pessoas de bem a religião conseguir transformar, está melhor. Então, se você estiver lá no protestantismo, essa religião de ser uma pessoa melhor, mais caridosa, mais consciente, né? Se você tem empatia com a dor alheia, essa é a boa. Então, se você estiver na doutrina espírita e ela fez isso com você, é o espiritismo. Porque não adianta a religião que a gente tiver, se ela não fizer a nossa transformação, não vai resolver, né? Porque se a gente for seguir a religião de Jesus, nós seríamos judeus. No entanto, os ensinamentos de Jesus trouxeram para a gente uma nova visão, né? Que é o que a gente vai trabalhar hoje. Então, aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, o Kardec colocou um título assim: não conheis a candeia mais que ele tirou esse capítulo de algumas citações de Jesus a respeito desse tema dos seus evangelhos. A gente lembra sempre que o Evangelho segundo o Espiritismo não é a Bíblia dos Espíritas, porque a Bíblia é uma só. A Bíblia é aquele livro que contém da Gênesis até o Apocalipse, só que é a Bíblia. Os Espíritos chegaram para Kardec, lá nós vamos compilar os ensinamentos morais de Jesus num livro só. Aí fizeram o Evangelho segundo o Espiritismo. Então Kardec, na introdução desse livro, ele avisa para a gente que ele não vai trazer aqui temas históricos, polêmicos de Jesus, né? Se Maria era virgem, se não era, se Jesus tinha irmão, se não tinha. Foi esse o objetivo do livro. O objetivo do livro dele foi coisa que não tem discussão para ninguém, que é uma interseção em todas as religiões, um ensino moral. Então os Espíritos ajudaram Kardec, porque Kardec não fez uma obra sozinho, ele é o codificador, né? A obra é dos Espíritos. Então os Espíritos falaram a Kardec, cada capítulo, esse capítulo vai ser sobre a candeia. E Kardec foi lá, obrigado, ele foi lá e buscou dentro do Evangelho de Jesus, eles falavam de luz, de candeia, de ensinamento de Jesus, esse capítulo é nosso. Então ele comenta para nós uma visão espírita desse tema, não conheço a candeia debaixo do alqueire, e também tem algumas mensagens que alguns Kardec enviaram para ele. Ele pegou essas mensagens, foi separando e falou: essa tem a ver com o tema candeia, colocou aqui no capítulo, para ajudar a gente a esclarecer melhor o tema. Bem, na época de Jesus não era igual a nossa, né? Apesar de a gente ter algumas partes no Brasil, o pessoal não tem falta luz na casa, só usa uma lamparina, né? Usa o lampião, usa uma candeia. Mas na época de Jesus, todo mundo tinha que ter uma candeia em casa, senão não tinha luz à noite. Então por isso que Jesus, ao ensinar, ele usava os elementos daquele povo, daquela época, mas que são abrangentes e ameaçadores para toda a eternidade, né? Cada vez que a gente volta na Terra, a gente compreende e aprofunda um pouco mais de Jesus. Bem, a candeia, ela era um pequeno objeto. Tá aqui. Você fica na minha filha, mas eu vou apertar a sua. Só um minutinho técnico aqui. Vai testando, não, vai dar certinho. Isso é o que acontece, a gente reencarna, né, e recebe uma filha nova, né? A encarnação funciona mais ou menos assim, né? Uma nova vida a gente dá conta, e quando eu cheguei no final, vai querer aliar. Então tem um exemplo prático aí do que é, né? O fim da vida e existe uma nova. Então, gente, a candeia tinha essa função, ela iluminava a casa das pessoas naquela época. Então Jesus falou: eles vão entender quando eu falar de luz, eu falar de candeia. Porque se ele falasse de outra forma, talvez as pessoas não entendessem. Então ele fala assim: você na sua casa, quando você quer iluminar a sua casa, o que você faz? Você pega a candeia, que é onde sai a candeia, um objeto, colocava óleo ali dentro, com um pavio na ponta, colocava fogo naquele pavio, ele ficava embutido naquele óleo e queimava lá. Terminado o horário de dormir, todo mundo o último a dormir, e apaga a candeia, né? Então as pessoas pegavam alguém,
que era uma vasilha que se media o óleo e colocava sobre aquela candeia e a luz apagava. Então Jesus utiliza esse conhecimento das pessoas para falar sobre o conhecimento, sobre as nossas atitudes, né, sobre o Evangelho. Então, se você tem uma candeia, você coloca ela no velador, porque é a parte mais alta para iluminar tudo. Você não coloca o alqueire em cima, porque se você fizer isso, você apaga aquela luz. Então ela perde o sentido. Então era isso que ele queria dizer para eles. Então naqueles seus discípulos, né, que Jesus, ele, durante um tempo que ele caminhou ali, durante os 3 anos que ele executou a sua missão, ele chegou a ter 500 discípulos, né, os 500 da Galileia. As pessoas ficavam assim, impressionadas com a mensagem de Jesus e começaram a seguir Jesus, onde ele ia aquela quantidade de gente atrás. Principalmente porque o senhor está curando. Opa, eu estou atrás, né? Quem não quer uma cura, né? Quem não está atrás de uma bênção para melhorar a vida, né? Todo mundo atrás de Jesus. Chegou um ponto que sobrou 72, que Jesus falou 72, vão de 2 em 2, etc. No final das contas sobraram 12 e na crucificação sobrou ninguém. Então, foi essa a caminhada de Jesus, né? Teve algumas dificuldades aí, mas ele mostrou para nós que através da dificuldade como a gente consegue crescer. Porque poderia ser, né, encarnado lá em Roma como um dos imperadores romanos, e ele chegaria para o mundo e falou assim: a partir de hoje, essa que é a doutrina do mundo. Quem não aceitar, espada no pescoço. Mas ele não fez isso. Porque a mensagem de Jesus ela tem que entrar no coração. Dentro do coração ela tem que produzir, como semente, né? Assim que ele fala, né? A parábola do semeador, ele fala que a semente é a boa palavra de Jesus. Aquela terra são os nossos corações. Então a gente ouve o Evangelho de Jesus e o nosso coração vai reagir à mensagem de Jesus como aquela terra reagia à semente. Algumas foi como se a semente caísse no beirado da estrada, os patos vieram e comeram. As outras caíram no meio dos pedregulhos, quando não tinha profundidade, morreram. As outras caíram em cima, no meio dos espinhos, assim que começaram a nascer, foram sufocadas pelos espinhos. E alguma parte caiu numa terra boa, que produziu 10, 30, 90, 100, produziu muito. Então, Jesus lançou a sua semente no coração daquelas pessoas que o ouviam. Então, todo mundo recebia a semente de Jesus, mas nem todos os corações se portaram como a terra boa, né, que ela frutificou. Então Jesus, quando fala da candeia, quando ele fala dessa luz que ilumina, etc., Jesus está falando daquele coração que recebeu a semente e ela se multiplicou. Aquele que já é capaz de produzir luz. Então Jesus está falando do seu discípulo que já tem condições de produzir luz. Qual que é a função da luz? A função da luz é iluminar a escuridão, as trevas. Aqui na casa espírita, né, onde a gente está sempre envolvido por boas pessoas, boas vibrações, né, todo mundo está uma boa, é muito fácil, né, distribuir luz. Porque aqui já está muito iluminado, nem precisa candeia, pode colocar por cima aqui, que a espiritualidade já ilumina para nós. Mas Jesus falava assim, no momento das trevas, né, na hora que a coisa estiver pegando mesmo, aí sim é que a gente precisa acender essa luz. É nesse momento é que a gente precisa acender. No livro Fonte Viva, a gente tem um livro que foi psicografado pelo Chico e ditado pelo Emmanuel. O Emmanuel traz uma lição para nós que chama A Candeia Viva. O Emmanuel, a gente sacou o espírito aí que foi o mentor intelectual aqui do Chico, quando passou pela Terra, ditou vários livros do Chico, falou que era para ser 60 e virou 428 livros, né? O Chico, a maior candeia que nós conhecemos aqui na Terra, dentro da doutrina espírita, até fora dela, é Chico, né? Aquela candeia iluminou muito a nossa vida. Então, ele comenta para a gente uma passagem, está em Mateus, lá no Sermão do Monte, né, capítulo 5, versículo 15. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia todos os que estão na casa. Aí o Emmanuel esclarece para nós o que Jesus estava querendo dizer. Que o Emmanuel vai trazendo uma nova visão, uma nova luz às palavras de Jesus. Ele fala assim: muitos aprendizes interpretam semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvairem-se com veementes discursos em toda parte. Então, ou seja, existem pessoas que ao lerem essa passagem do Evangelho falam: eu tenho que ir para a praça pública, filho, eu tenho que enfiar o Evangelho para a goela abaixo da pessoa. Eu tenho que fazer discurso, eu tenho que pregar na praça pública, as pessoas têm que me ouvir, querendo ou não. O som está na altura ali, não importa se a pessoa quer ouvir ou não.
Eu tenho que divulgar a mensagem de Jesus. Até hoje a gente fazia alguns assim, né? Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos, utilizando a propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Então, você tem que aceitar a minha religião, porque é ela que é a boa, é ela que te salva, é ela que te leva para o paraíso. Então você tem que aceitar isso, porque as pessoas achavam que é assim que tinha que ser. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem um amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Agora nós vamos entender a assertiva de Jesus. Ela está mais além do que isso, do que essa interpretação de impor o Evangelho de Jesus à força. Ele fala assim: atentemos para o sino da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Porque hoje nós temos força, né, que é a eletricidade, nas usinas, termoelétrica, etc., que a gente está vendo aí. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. Então, a candeia comum, aquela que Jesus usou o exemplo, ela usa o óleo. O óleo mantém o pavio encharcado e mantém o fogo aceso. Então, nós somos a candeia. Quem que é o nosso óleo? O que nos faz manter acesa essa luz que Jesus acendeu em nós? Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida do nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve ameaçar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à divisão do bem, se persevera na observância do amor universal. Todo mundo conhece a parábola dos talentos. Então Jesus reúne lá os seus discípulos e conta para eles a parábola do talento. Que o Senhor ia viajar, reuniu os seus empregados lá, os trabalhadores, e cada um deixou lá. Um deixou um talento, outro deixou dois, outro deixou 5. Quando ele voltou, ele chamou essas pessoas de volta e falou assim: ó, o que fizeste com o talento que eu te dei? Isso significa para nós o seguinte: no final da nossa existência terrestre, quando a gente desencarna, quando a gente chega no plano espiritual, a espiritualidade vai nos convidar a essa reflexão. A nossa consciência é que vai perguntar para a gente: o que fizeste com os talentos que recebeste? Teve gente que recebeu 5 talentos. Chico Xavier é um exemplo daquele que recebeu o máximo. O que ele fez com os talentos, Chico? Ele multiplicou, triplicou, vai chegar no plano espiritual com os talentos multiplicados. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Lúcia, o Gandhi e outras personalidades que a gente conhece, que passaram pela Terra e multiplicaram os seus talentos. Outros receberam menos, mas também multiplicaram. Pessoas que a gente nem conhece, são pessoas anônimas, que preparam uma marmita lá, que sabe 5, 10, 15 marmitinhos, distribui para quem tem fome, que reparte com o outro que tem, dentro da sua própria casa, tirando a sua própria comida para dar para quem está passando fome, que sai acolhendo as pessoas, visitando, ajudando, que às vezes pede o celular para alguém que não tem onde ficar, até que a pessoa se estabeleça. Recebeu 2 e multiplicou. E tem aqueles que receberam um talento só. Milionários, inteligentes, ricos, etc. O que fez com esse talento? Enterrou. Ficou com medo de perder. Falei, eu sou rico demais. O que acontece? Por que nós vivemos num mundo com tantas disparidades econômicas? Egoísmo, né? Eu seguro o máximo que eu tenho. O rico morre de medo de ficar pobre, né? O pobre quer ser rico. Então, sai da pobreza, de ficar rico, beleza, é fácil, né, para aprender com coisa boa, mas o rico morre de medo de perder o que ele tem. Então, ele vai se fechando. Tudo que ele vê, ameaçou perder um pouquinho, ele desespera. Então, ele enterra o talento, ele não divide o que ele tem com ninguém, ele não ajuda quem precisa, porque ele vê com todo mundo. A desculpa dele é ser malandro, está querendo tomar meu dinheiro, tem que trabalhar, eu trabalhei. Ele vai justificando o seu egoísmo, tentando se justificar. Desencarnamos, retornamos, isso é não só da riqueza, da inteligência, das capacidades que a gente tem. Retornamos ao plano espiritual,
a nossa consciência fala, puxa vida, você é uma pessoa tão preparada, tão inteligente, né? Foi colocado dentro da política para desenvolver e ajudar as pessoas. O que você fez com essa inteligência, o seu preparo? Você pensou só em si, passou a vida inteira angariando bens para você, que agora não vale nada. Porque no plano espiritual, que Jesus falou, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se a gente, os tesouros da terra, a traça, a ferrugem e o ladrão podem levar. Mas o tesouro do céu, né, são as amizades, são as coisas que a gente faz de bem, esses aí são eternos, não há nada que consuma isso. Esses você terá lá no plano espiritual. Porque esses tesouros são os tesouros que têm valor no reino de Deus. Então Jesus deixa isso muito claro para nós. Então o Emmanuel continua. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em seus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem a verdade inverecível. Mas não esqueças que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade, compreensão, redentoras para toda a gente. Gastando para isso, aí vem o óleo. Olha o que é o óleo da nossa candeia. O Emmanuel coloca para nós. Boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. O óleo da boa vontade, que mantém acesa a nossa candeia. É a nossa boa vontade que faz com que a gente mantenha aceso essa candeia que foi nos dada por Jesus. Jesus acendeu em nós isso. E a gente tem a obrigação de acender. Então nós estamos lá na prática do nosso dia a dia, né? Então, no ambiente do trabalho, por exemplo, inicia um conflito. O conflito é a treva. Porque o conflito traz agressão, o conflito traz mágoa, pode transformar em ódio, pode transformar em inimizade. Essa é a treva. A luz é você chegar lá e tentar apaziguar aquilo, levar sua palavra de tranquilidade, né? Oferecer outras, vamos ser violentas às pessoas. Essa é o seu papel de candeia viva nessa terra. Você está na fila lá, tem uma pessoa reclamando de alguma coisa, você põe o plano. Mas assim também, em compensação, né, você vai tentando mudar o rumo daquela conversa. Ao invés de jogar gasolina, você joga água no vaga de fogo, né? Porque nas nossas famílias, né, às vezes falam, você é muito bobo, te fizeram de bobo, mas você é muito trouxa, eu se eu fosse você, eu jamais perdoaria. Você teve a coragem de perdoar. Isso é treva. Isso é a treva. Porque a luz vai falar com você, perdoa. E nós, gente, somos espíritos, ou aquelas pessoas que estão começando o espiritismo, estudando a doutrina espírita, vão entender que nenhum de nós aqui é inocente em nada. Nada que aconteça conosco é injustiça. Nada. Porque tudo que nós recebemos na vida é exatamente aquilo que nós plantamos. É tudo. Então não existe uma ação, uma pessoa que nos enganou, uma pessoa que nos fez mal, que nos magoou, que não seja um efeito de algo que eu plantei lá atrás. Por quê? Porque nós acreditamos que Deus é justo. Se Deus é justo, a injustiça não existe por parte de Deus. Então Deus não é injusto. Porque a reencarnação, o conhecimento da vida espiritual, da lei de evolução, é que faz com que a gente compreenda por que existe tanta desigualdade nesse mundo. Porque se não houvesse o entendimento que nós reencarnamos, que nós colhemos aquilo que plantamos, seria muito difícil viver no mundo. Né? No início ele foi falar sobre o planeta nosso. Nosso planeta iniciou-se como planeta de primitivo. Reencarnar aqui, começaram a reencarnar as primeiras encarnações em corpos humanos aconteceram aqui, no nosso planeta. Passado algum tempo, esses seres que iniciaram a jornada deles aqui, estavam lá naquele atraso ainda, que é comum, nos primeiros passos da humanidade. O que Jesus faz? Vai lá no planeta, na constelação de Capela, tem um povo lá em Capela, que é um planeta parecido com o nosso, que estava migrando para a regeneração, e tinha espíritos lá extremamente cruéis, que não aceitavam o amor. Jesus falou assim: eu recebo os exilados de Capela. Está lá no livro A Caminho da Luz, que o Emmanuel escreveu para a gente. Tá? Tem um livro que chama também Os Exilados de Capela. Esses espíritos reencarnaram aqui na Terra. Quando eles reencarnaram na Terra, o nosso planeta saiu de primitivo e passou a ser planeta de provas e expiações. Porque os primeiros
espíritos que encarnaram na Terra não tinha nada a espiar, porque eles estavam iniciando a jornada. Aqueles homens das cavernas, o que aqueles homens fizeram para espiar alguma coisa? Nada. Mas para que eles pudessem se desenvolver, vieram os exilados de Capela para a Terra, e aqui eles desenvolveram. Qual era a pena deles? Eles tinham que pagar as coisas que eles fizeram lá, espiar o que fizeram de mal no seu planeta, lá na constelação de Capela. E, em compensação, eles teriam também que ajudar esse povo, que era primitivo, que estava aqui na Terra, a se desenvolver. Então, eram duas coisas para fazer: expiação e a prova. A expiação era viver num mundo primitivo. Você imagine, se nós saíssemos aqui da Terra hoje, internet, celular, carro, avião, até nada indo para outro planeta, e a gente reencarnasse num outro planeta e não tivesse nada, nem água encarnada, nem luz, nem nada, do zero. Foi o que aconteceu com os exilados de Capela. Civilização egípcia, formada pelos exilados de Capela. Eles deixaram as suas marcas, que são aquelas pirâmides, são a escrita, a ciência, desenvolveram a ciência no mundo. Romanos, exilados de Capela. Povos que vieram de Capela que trouxeram para o mundo o desenvolvimento na área da administração. Hebreus, que são judeus, povos de Capela, que trouxeram o entendimento do Deus único. Isso veio de onde? Veio de lá de Capela. Reencarnaram aqui na Terra e já vieram com essa mente: só existe um Deus. Só existe um Deus. E foram vários profetas falando: gente, está vindo aí o enviado de Deus, o Cordeiro de Deus chegando. Até chegar em João Batista. Foi o último profeta que acabou a fase dos profetas, João Batista. Jesus chegou. Quando João Batista olhou, falou: é ele, posso ir embora. Decapitaram ele, pronto, encerrou a fase dos profetas. Aí vieram a parte, Jesus trouxe a sua mensagem, vieram a parte dos médicos. Chico Xavier encerra a fase da mediunidade aqui na Terra. Não teremos mais médicos como Chico Xavier. Ele encerrou esse ciclo. A mediunidade não virá mais dessa forma, ela vai ser intuitiva. Os médicos vão ser médios intuitivos. A intuição é que vai comandar as manifestações únicas. As manifestações físicas a gente já não vê mais, materialização de espíritos, está acabando tudo. Porque o homem tem que evoluir. O homem não pode andar de muleta. Ele cresceu no entendimento, então a espiritualidade deixa o homem mais livre. Agora é intuição. Estando ligado com o plano superior, com a nossa mente desenvolvida, nós faremos contato com os espíritos superiores através da nossa intuição. A mediunidade vai funcionar assim. Porque hoje o espírito, para passar uma boa mensagem para nós, ele tem que pegar no braço: dá licença, meu bem, e pôr a pessoa para escrever a mensagem. Tem que pegar no braço para fazer escrever. Vai chegar o momento em que eles vão chegar aqui do lado da nossa irmã, vai concentrar e ela vai escrever a mensagem sem precisar fazer conexão perispírito com perispírito. Porque não, só lembrando, de espírito não entra no corpo de ninguém, tá? Que entra no corpo da gente é vírus, bactérias, coisas. O espírito não entra. Porque cada corpo tem o seu espírito, cada espírito tem o seu corpo. Não existe possibilidade nenhuma de um espírito entrar. Quando a gente fala incorporar na mediunidade, é um termo, para a pessoa ter ideia, mas o espírito se aproxima tão próximo do médico, ele se liga perispírito com perispírito para ver a manifestação. A gente não entra no corpo, porque quando a gente nasce, quando nós estamos reencarnando, o corpo físico e o corpo espiritual, eles se encaixam plenamente, molécula a molécula. Então não é possível que um outro espírito ocupe um corpo. Não existe essa possibilidade, tá? Então, o sujeito está possuído. Não, tem um espírito próximo dele, perturbando a mente da pessoa, fazendo com que ela faça aquelas coisas. Mas o espírito não entra no corpo de ninguém, tá? Porque Deus seria, poxa, você imagina, ele ia virar um caos no mundo se ele tivesse a possibilidade de usar o seu corpo para fazer o que ele quer, né? Então, a coisa não funciona dessa maneira. Então, quando nós estamos nesse processo nosso evolutivo, que nós vamos começar a mentalizar a espiritualidade através da intuição, é que entra para nós a nossa obrigação de transformar isso em luz, através dos pensamentos, das palavras e das ações. Ser luz do mundo, vós sois a luz do mundo, está lá no Sermão do Monte. Que brilha a vossa luz. Então o mundo, as trevas que o mundo vive, gente, não é a treva provocada pelo diabo, não, a treva é a ignorância.
A treva é a ignorância. Então, se uma pessoa está em trevas quando ela odeia, quando ela tem preconceitos, quando ela deseja a morte do próximo, quando ela quer dar uma desperta no mundo, nós estamos vendo golpes de tudo enquanto é jeito, pessoas tentando oferir valores, ficar rico dando golpe nos outros, tomando dinheiro do outro. Isso são as trevas que Jesus falava sobre elas. Muitas dessas coisas que estão acontecendo é por ignorância. Aquilo que é por ignorância não gera expiação. Expiação é gerada a partir do momento do conhecimento, e depois de conhecido, aí você pratica o mal. Aí gera o processo expiatório. Jesus diz, o pecado contra o Filho do Homem será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Não tinha dificuldade de entender isso, até falar bem. Se tem pecado que não será perdoado, então faz sentido a ideia de que existe inferno. Mas aí Emmanuel, o Consolador, explica para a gente o que é pecar contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo é pecar contra o entendimento, é pecar contra a sua própria consciência. Aquilo que você já adquiriu de conhecimento. Então eu sei que isso é errado de fazer, mas eu sou teimoso, orgulhoso, vaidoso, eu faço assim mesmo. Gerei para mim um processo expiatório. Agora eu fiz porque eu não sabia, e descobri que estava errado, isso não vai gerar processo expiatório para mim. Por isso que quando a gente entra no doutrina espírita, você fala, puxa vida, que fria que eu entrei, Porque quanta coisa que eu fazia sem entender que aquilo ali estava errado. Fazia na naturalidade do mundo. Hoje, já está vendo. Como é que eu declaro imposto de renda hoje, sendo espírita? Ai, meu Deus, é só lembrar que Jesus fala assim, a César que é de César e a Deus que é de Deus. Aí você fala, puxa vida, e agora? Para que eu fui entrar no espiritismo? Eu adorava aquela época que eu me confessava, chega e falava, pequei, está perdoado, meu filho, eu posso perder, posso começar amanhã de novo. Não, perdoei. Isso é tão bom, Mas é coisa de infantilidade, nossa, não é igual a criança que acredita no Papai Noel, e cegonha, É igual isso, porque não tem jeito, a partir do momento que nós despertamos, a coisa muda de figura para nós. Porque aí nós precisamos acender a nossa luz aonde nós estivermos. Eu estou no meu local de trabalho. E tem gente que no local de trabalho quer ser promovido, quer alcançar postos mais elevados ali. Agora, eu posso fazer isso da maneira correta, que é através do meu trabalho, da minha dedicação, etc. Agora, se eu usar algum tipo de subterfúgios para passar por cima de alguém que talvez tivesse até mais mérito do que eu, e conseguir, pode ser que aquele sonho vire um pesadelo. Pode ser que a conta não venha agora, eu passo a encarnação tranquila, mas uma hora vai chegar. Uma hora eu vou me encontrar com a realidade de que eu tomei lugar de um lugar que eu não deveria estar. E eu terei que dar contas a Deus sobre isso. E isso, quando você descobre essas coisas no doutrina espírita, realmente fica um pouco mais complicado para a gente, Então o espiritismo espanta muita gente. Fala em reforma íntima, porque puxa vida, eu fui numa consulta espiritual e eu falei que eu estava com dificuldade de relacionamento, etc. Achei que ia ser assim, acabou o problema seu, sem esforço nenhum. Tristeza. Aí o Espírito fala assim, meu filho, você tem que rezar mais, você tem que mais fazer atividade aqui, você não pode ficar fazendo isso com a pessoa, Você tem que melhorar. Você fala, poxa, mas não é possível, eu quero uma coisa que me resolva o problema, e não alguém que fale para mim que eu tenho que mudar. Porque esses nossos irmãos que estão ali, estão trazendo para a gente a luz. Tem uma leitura interessante aqui que o Emmanuel manda para nós, que é uma reflexão muito boa para a gente fazer sobre essa questão dos amigos espirituais, das pessoas que estão à nossa frente. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, última lição do livro, a lição número 180. Façamos nossa luz. Olha que interessante que o Emmanuel fala. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 16. O Emmanuel fala assim, ante agora dos mundos evoluídos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo que nos agitamos na crosta planetária é limitado o círculo de ação. Então, a nossa Terra é aquele ovinho, é o par do ponto azul. Não é uma areia numa praia, no nosso planeta, no universo. Se o problema, no entanto, fosse apenas o despacho, nada teríamos a lamentar.
A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. Isso aí a gente sabe. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite que nós estamos atravessando, a transição é isso aí. Quando nós entramos no processo, um planeta está saindo de próprias expiações, ele está indo para a regeneração, é isso que acontece. Há uma explosão das coisas acontecendo. Jesus usava, acho que no Apocalipse usa isso. A dor do parto, ela antecede a felicidade. Então, na hora que uma mulher está em trabalho de parto, a dor terrível, aquela agonia toda, mas depois que a criança nasce, que ela é colocada nos braços da mãe, a mãe esquece aquela dor para poder se apegar à criança. Porque ela está tão feliz daquela criança nos braços, que ela esquece tudo. Então nós estamos passando por esse momento de dor do parto, que está para nascer um mundo regenerado. Então nós estamos na transição do parto. Dolorido, guerra, sofrimento, tudo isso que nós estamos convivendo aí. Mas nós estamos física, nessa hora que a gente precisa definir se nós queremos estar na Terra regenerada ou ir para um outro planeta que está no processo de primitivo aí, para que a gente possa fazer como trabalhar de servente pedreiro lá em alguma pirâmide aí que está construída aí, só tomar essa decisão. Em meio da grande noite é necessário acender nossa luz. Sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo e nem auxiliaremos efetivamente em quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, assim que as trevas não nos dominam. Agora,